Olá, boa noite. Aqui é a Adriana do canal Tua Semente. Vim fazer hoje uma leitura de carta de amor, mas queria antes agradecer a todos vocês que estão aqui, ao carinho pelas mensagens, pelos feedbacks, pelos comentários, pelas leituras particulares que muitas pessoas têm procurado para fazer. E agradecer, nunca imaginei que criando o canal esse ano, antes de acabar o final do ano, já teriam quase 1000 pessoas aqui. Eu fico muito feliz desse trabalho de alguma forma, que era um chamado do meu coração, tá ressoando com tantas pessoas. Então fico feliz de todos vocês estarem aqui, fico feliz de levar pensamentos, insights, situações que eu tenho para minha vida, de compartilhar isso com vocês nas leituras através das cartas. Então fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Vou fazer uma tiragem hoje e como vai ser de carta de amor, eu trouxe aqui o tarô mitológico, trouxe o baralho cigano, trouxe o Lenormand, trouxe Yogananda e trouxe o Osho da transformação, tá? Vamos ver o que vai sair aqui. Vou começar. Vou tirar aqui 3 cartas pra gente abrir essa carta de amor e ver sobre o que estamos falando. Vamos ver. Saiu a carta questionamento. Saiu a carta o riso. E a carta da autoaceitação. Vou tirar aqui 3 cartas do mitológico. A carta do louco. A carta da torre. O mago. 3 arcanos maiores. No fundo do deck, a imperatriz. O tarô completamente embaralhado, cortado, e saíram de 4 cartas, 4 arcanos maiores. O que acontece aqui? Quando saem arcanos maiores assim, a energia que fica é que são movimentos trazidos pelo universo, pela espiritualidade, que a gente tem pouco o que fazer, a não ser abraçar, né? A não ser observar e entender e contemplar essa energia no sentido de o que me cabe aqui em algo que eu talvez não possa mexer. Então o universo, por exemplo, traz uma torre, traz algo que representa uma ruptura, que representa o fim de algo, né? Só que sabendo que na carta do mago existe aqui a possibilidade de coisas serem feitas, né? Como se nós que recebêssemos a torre tivéssemos total capacidade de modificar isso, né? De alterar esse momento. Por quê? Porque uma jornada começa agora, né? Porque agora eu vou dar início. Então é como se, aqui não dá para ver porque eu não perguntei do passado, mas se algumas pessoas que estiverem aqui nessa leitura tiverem postergado talvez uma ação, uma atitude, aí a vida vem e derruba. Por quê? Porque já tinha que ter sido tomada essa atitude e não tomou. Então, já que essa atitude de me jogar na vida, nessa nova oportunidade, não foi por minha vontade, foi por conta do universo. E aí, o questionamento que sai nessa carta, aqui é um bullying, né? E só que, por que a pessoa pergunta, né? Por que eu derrubei tudo? Por que tudo veio abaixo? Né? Por que as coisas aconteceram dessa forma? Por que eu estou derramando aqui? Então, vamos dizer assim, essa falta de cuidado, e aqui eu vou além, tá? Quando você enche uma xícara, né, um pote, que eu estou doando algo, eu tenho que prestar atenção se isso não está em desequilíbrio. Né? Se eu estou doando mais do que a capacidade daquela xícara. Quando a gente traz isso para a relação amorosa, o quanto talvez uma doação exagerada, desmedida, causa essa torre. Porque imagina, se a espiritualidade está lá conosco, vendo tudo o que acontece, né? Se os meus mentores, né, os meus da guarda, tá todo mundo assistindo o que está sendo feito, eu me doando exageradamente, sem nem receber, sem nem ter capacidade, né? Eu estou aqui doando e o outro está recebendo numa xícara muito pequena. E o que me cabe? Querer que o outro aumente essa xícara? Pode ser até o meu desejo, mas de fato eu não tenho controle sobre isso. O que eu tenho controle é de parar de encher
já que aqui já está lotado. Então, quando a gente pensa nessa doação sem fim, nessa forma de eu achar que doar é sempre a solução, se eu pensar numa planta, numa florzinha, e eu regar ela de forma exagerada, eu vou matar. Então aqui eu penso assim, poxa, mas a água, tudo que vem da água é sempre bom. Será? E no caso da planta? E no caso desse excesso da água? Eu acabei matando ela por excesso de algo que aparentemente é bom. Então vem a torre, vem a espiritualidade, né, derrubando isso, trazendo a separação, trazendo esse afastamento, para que ambas as pessoas pudessem perceber que uma tem se doado pouco e outra tem se doado a mais do que deveria. E quando a gente pensa, eu não posso caminhar pelo outro, levar uma relação nas costas, dar além do que te cabe. Quando eu penso isso numa relação amorosa, eu não posso caminhar pelo outro, eu não posso fazer pelo outro, o outro precisa também fazer, né? E aí, quando esse riso, aqui as duas pessoas estão rindo e felizes, né? Há uma comemoração aqui, porque o que está acontecendo aqui, essa comemoração, essa festa, essa alegria, ela é recíproca. Aqui, se um dos dois estivesse recebendo menos, não estariam felizes como eles estão. Então eu vou continuar nessa ideia, né? E aí, quando eu penso na autoaceitação, em quem eu sou e naquilo que eu sei doar, parece que é sempre bom, assim como a água, eu sempre doar amor. Não é quando é exagero. Eu tenho que apertar o freio, né? Eu tenho que dar uma trava ali e entender que a minha lição é entender que eu não posso doar amor para essa relação mais do que o outro dá. A mim não me cabe doar parte que o outro deveria doar, né? Então, se a gente imaginar, né, um casal que está junto e que resolve, né, dividir as contas, dividir uma vida, eles estão ali, cada um colocando uma parte do seu dinheiro, uma parte do seu trabalho naquela casa, na construção daquele lar, e uma pessoa está apenas pagando tudo. Então, vamos dizer assim, se o combinado não foi esse, porque tudo tem a ver com o combinado, né? Eu acho que não há certo ou errado numa relação, desde que as pessoas conversem, negociem, combinem. Então, quando vem essa torre, ela vem dizer, você sabe doar amor, você tem total capacidade de fazer o que você quiser, não só por essa relação, por tudo. Mas aqui na relação, o seu ponto de magia, vamos dizer assim, que esse mago realiza, é de se doar naquilo que te cabe. É fazer o seu papel, é ir até metade do caminho, porque assim eu permito que o outro venha na parte dele. E aí, esse início, né, vamos dizer assim, que emerge para essas pessoas, para esse casal, ele precisa ser equilibrado, porque uma torre aconteceu. Então aqui para mim, se eu estiver falando de uma relação que já aconteceu, que é de uma reconciliação, a torre já foi ao chão, já houve a separação, já houve a briga e o término. Mas aqui tem capacidade, por quê? Porque essa pessoa que nutre, que sabe se doar numa relação, ela aprendeu a ser uma imperatriz. Aqui embaixo dela tem a rainha de copas. É como se a rainha de copas, ela doasse de forma desequilibrada. Apesar de que eu entendo, tá? Isso eu acredito que seja uma opinião pessoal, que a rainha de copas, por ela ser uma rainha, ela sabe doar amor, inclusive na medida. Só que a imperatriz, ela tá para além da rainha, né? A imperatriz, ela aprendeu outras coisas. Então aqui, essa rainha de copas, ela não tem, vamos dizer assim, a questão da matéria resolvida como a imperatriz, que abrange todas as rainhas. Então aqui, nesse amor doado, né? Inclusive ela tá grávida deste amor, deste afeto, desta relação, ela doa sim em medida, porque ela também sabe nutrir de outra forma, como a rainha de paus. Ela sabe que é necessário dar espaço para essa relação, para ela trazer a verdade, como talvez a rainha de espada, né, trouxesse para esse casal, para essa vida a dois. Ela sabe colocar dinheiro ali nessa relação, caso seja o combinado dos dois, porque ela também abrange a rainha de ouros. Ela é uma pessoa que sabe que essa relação está para além da matéria, porque ela também é vinculada à espiritualidade, assim como a rainha de paus. Ou seja, essa imperatriz, ela entendeu aqui que a torre veio de forma justa pela espiritualidade que protege esse casal, né? Parece que saiu isso esses dias, e eu, como faço muitas leituras, acabo
Eu não lembro, mas se alguém lembrar e puder comentar. Então, assim, a jornada que se iniciou, ela foi ao chão. Por quê? Porque ela não estava equilibrada. É como se esse louco aqui, ele tivesse ido só com a inocência, mas sem a experiência do mago, né? Então, se aqui são 2 etapas de uma jornada, o mago já sabe o que fazer, ele não está tão novo, inexperiente, ingênuo como o louco. Quando a gente pensa numa relação, eu posso levar para essa relação a minha ingenuidade, a forma de eu amar abertamente, de uma forma franca, vulnerável. Só que eu entendo que eu não posso fazer o trabalho do outro. Eu entendo que parte desse outro precisa me doar, eu preciso receber. A Imperatriz sabe receber. Ela sabe, tanto que aqui, né? Ela não consegue fazer esse filho sozinha. Ela sabe que precisa do outro para poder ela gestar esse filho, para ela trazer esse filho na vida desta família que está se formando. Então, imaginando aqui, ela não pode fazer sozinha, ela precisa do parceiro, né? E aqui houve, então, essa torre trazida pela espiritualidade para que essa relação fosse equilibrada e justa, né? Mas muito dessa justiça a gente aprende na caminhada, a gente aprende com o outro. Às vezes a gente não aprende, às vezes a gente acha que está pronto para ver uma relação e quando de fato ela começa, eu falo, caramba, olha quantos gatilhos isso me trouxe. Então, também tem isso, né? Uma observação. A carta da raposa para clarificar o louco, a carta da criança para clarificar a torre e a carta da chave para clarificar o mago. No fundo do deck, a carta dos trevos. Só que esse trevo aqui, ele tem embaraços no caminho, né? Ele tem bloqueios. Então, a Imperatriz, que está no fundo do deck, junto com esse trevo aqui, me vem como ela identificou quais eram os obstáculos. Ela identificou que a nutrição dela precisa ser antes para ela. Em qual sentido? Se eu estou numa relação que eu não recebo, ela não está equilibrada. E eu me nutro. Eu sei ir embora, eu sei conversar, eu sei colocar as minhas necessidades ali. Então ela fala, não tá legal, esse caminho ele não tá fluido, ele não tá limpo, ele não tá leve, né? Eu não tô recebendo como eu mereço. Ela não tem medo de perder o outro, porque ela sabe que ela só não pode se perder. Esse caminho, esse pacto que eu tenho comigo na minha jornada, na minha caminhada, ela é sobre o amor, ela é sobre eu estar em evolução constante, porque estar numa relação é isso, né? Por isso, quando as pessoas falam assim, poxa, agora eu aprendi, agora eu não quero mais amar, porque amar me trouxe sofrimento. Isso não é aprendizado, isso é fuga. E mesmo que aquilo não me machuque, mesmo que seja uma forma de eu não me machucar, na verdade eu não aprendi. Porque se eu tivesse aprendido, eu não estaria fugindo da relação. Eu saberia que eu já tenho as ferramentas para estar numa relação, dizendo quando aquilo está legal e quando aquilo não está. Se tem atrapalhos no caminho dessa pessoa que está comigo, eu preciso falar, não está fluido, né? Eu preciso deixar que o outro mude, né? Eu preciso deixar que o outro tenha acesso ao meu sentimento, no sentido de, eu sei que eu posso fazer, ele também pode, né? Ele, o outro, pode fazer pela relação, mas eu dou espaço. Eu, como imperatriz, eu preciso dar, porque se eu sei dar em equilíbrio, eu tenho que dar espaço para o outro se doar, entregar, né? E a chave disso é eu saber, eu posso fazer, mas agora eu escolho não fazer porque o outro precisa fazer a parte dele. E aí quando vem a torre e vem uma criança, me fala que talvez essa ingenuidade de eu posso amar pelos dois tenha trazido essa torre. Porque é uma ingenuidade a gente achar que pode fazer pelos dois na relação, não posso. Eu tenho até as ferramentas, mas não me cabe, né? Eu preciso receber. Se eu dou, eu também quero receber. Se eu cuido do outro quando o outro está doente, também preciso ser cuidada, né? Se eu pago as contas da casa, eu também quero que o outro pague, né? Eu quero saber que o outro também está investindo. Então aqui a jornada começou, mas eu não fui astuto. Eu não fui astuta. Aí você vai identificar qual é o lado da história. Alguém aqui precisava sair dessa ingenuidade, né, e ser um pouco mais esperto, como traz aqui a energia da raposa, para que essa jornada começasse mais equilibrada. Se eu entendo que o outro por exemplo, se eu imagino que o outro nem me nutria quando estávamos apenas ensaiando essa relação, ou seja, nem morávamos juntos, como é que eu vou achar que quando a gente vai morar junto isso vai mudar? Não vai mudar.
O outro se acostumou a doar pouco e eu aceitei. Então aqui fala de eu mergulhar nessa jornada se, no entanto, levar o que eu precisava, o conhecimento daquilo que eu sei sobre uma relação das outras que eu tive no passado. Porque as outras me ensinaram que eu não deveria doar demais. As outras me ensinaram que eu preciso ser amado, amada, né? Eu entendi que para um casal estar em equilíbrio, aquela balança interna, e isso varia de casal para casal, ali é uma doação de ambos, né? Eu aprendi isso na minha caminhada. Então, eu fui por essa torre porque eu fui ingênua, porque eu fui ingênuo. Eu doei mais do que o outro me dava. E aí a torre ruiu, como se a espiritualidade tivesse trazido essa ruptura para que vocês, então, juntos, pudessem atuar, né, como mago. Se são pessoas que de alguma forma se afinaram, se identificaram como pessoas que, poxa, vamos começar uma relação, vocês têm total capacidade para, né, vamos dizer assim, fazer isso acontecer, para abrir essa fase. Mas não aconteceu por conta dessa imaturidade. E aí, um ou outro, na energia da Imperatriz, sabe que eu não posso doar sozinho. E aí eu preciso, às vezes, pausar essa relação, dependendo de como for tudo, terminar essa relação para que o outro entenda a importância que eu tenho na vida dela, né, da pessoa, para que o outro entenda a falta que eu faço, que eu não sou uma pessoa que você encontra em qualquer esquina. Então, eu sou a Imperatriz, né? E aí, sendo homem ou mulher, você que se doou, né, fora da medida e agora sabe a importância desse equilíbrio, vai deixar que o outro abra essa porta, vai deixar que o outro faça esse movimento, porque essa pessoa também tem ferramentas, ela sabe se doar. Então, quando vem essa autoaceitação, me lembra que eu tenho que saber os meus pontos fortes e fracos na relação. Eu preciso entender que eu me autoaceitando, eu me autoconhecendo, eu sei que eu doei a mais. Ou, se eu estou do outro lado, aqui na autoaceitação, eu sei que eu dei pouco, porque o outro já fazia muito por mim, eu estava, sei lá, tarefada com pós-graduação, com filho, com estudo, com trabalho, mas eu estou falando de uma relação. A vida, ela não espera eu estar pronto, né? A vida não espera o mestrado acabar para eu viver um casamento. Eu posso viver um casamento fazendo mestrado, um projeto de trabalho, desde que eu entenda que a nutrição daquela parceria, ela acontece junto com a vida, com as outras demandas que eu tenho. Então, quando eu me autoaceito, eu sei que ou eu fui falho com o outro, ou quando eu dei, né, fora do que eu precisava. E é para que esse sorriso volte, para que essa alegria desse casal retorne, né, e vocês consigam refazer essa torre, é necessário que haja o equilíbrio. É necessário dar um passo para trás para que o outro faça, né? E aí eu entenda que eu não posso, por conta de ter esse amor, eu tenho esse amor aqui. Aqui você vê uma capacidade muito maior em ml do que essa xícara. Então, se essa pessoa fala, poxa, mas eu tenho muito amor para dar, tudo bem, se dê. Se dê sabendo que essa xícara tem um limite. E se eu dou, né, em demasia, se eu dou de forma desequilibrada, a relação ela vai pesar. E aí a minha espiritualidade, que é justa, que é divina, que é poderosa, ela vai afastar. Porque eu não preciso mais estar numa relação desigual. Eu aprendi isso, né? Eu vou tirar aqui mais 6 cartas do Lenormand. E depois eu vou pausar para fazer a carta e leio para vocês. Seis cartas, né? A carta do caixão. A carta da carta. A carta da cobra. A carta da moça, a carta da foice e a carta do cavaleiro. No fundo do deck, a carta do anel. Olha que interessante. A carta desse, que representa esse anel, ela é uma carta
que além da aliança, além da parceria desse casal, ela traz tudo, como se fosse um anel completo. Eu te ofereço esse anel, estou te dando casa, família, amor, comunidade. Aqui, essa aliança dessa parceria, né? Imagina, uma parceria que tem, numa mesa que eu tirei 4 cartas de tarô, 4 são arcanos maiores, o quão poderosa é essa relação, né? O quão poderosa é esse laço. Então aqui, a aliança que estava entre vocês, né, que vocês tinham construído, era uma aliança completa. Ou se você não tinha ainda essa aliança com essa pessoa, e talvez isso se rompeu antes mesmo disso acontecer, olha a capacidade que isso tinha, olha o potencial que essa relação tinha. Então, isso é para lembrar que às vezes eu preciso cortar e renascer para mim e para o outro, porque a versão de mim que eu estou doando, ela não está equilibrada. E aí, como é que eu quero viver algo equilibrado se eu não cortei ainda, me conhecendo, essa minha necessidade de dar ao outro mais do que o outro me dá? Porque eu não consigo dar em equilíbrio e vivo preenchendo a xícara do outro sem preencher a minha antes. Aqui, o café se derrama todo e eu fico sem café. Então, eu estou servindo alguém, estou derramando isso porque eu estou dando a mais e nem sobrou para mim. Isso não é justo. Então, eu preciso aqui cortar com essa, porque eu me autoconheço, né? Eu preciso cortar com essa forma de viver a dois, porque não tá legal, né? Eu já aprendi isso. E aí, talvez, há uma forma de se comunicar, né, dessa pessoa que doou pouco, como se quisesse, né, vamos conversar, vamos retomar. Eu sei que eu não fui justo, ainda vou escrever a carta, porque há também um desejo, mas aqui, quando vem também junto da carta do caixão, me fala dessa cobra, da necessidade de eu mudar de pele, da necessidade de eu, porque esse meu corpo já está apertado para quem eu sou. Eu cresci, lembra que eu era, aqui embaixo, eu era uma rainha de copas, que só doava amor, me doava, era empática, mas agora eu sou imperatriz. Agora eu preciso ter matéria, né, ter verdade, ter um equilíbrio aqui para receber e doar. Então, a importância daqui, deixa eu botar um peso aqui porque o vento está carregando tudo. Aqui o que eu entendi é que a forma que eu estava, eu já cresci. Eu não sou mais essa cobra desse tamanho, agora eu cresci. Então, essa pele, ela não comporta mais o corpo que eu estou. Agora eu sou uma pessoa mais completa, agora eu sou imperatriz, sendo homem ou mulher, tá? Então eu precisei, né? Aqui olha que interessante. Elas saíram assim, né? A carta, a moça, ela tá olhando para ele, só que ele não tá olhando para frente. Essa pessoa talvez não tenha se doado porque essa pessoa estava preocupada com o passado. Ela estava espelhando situações do passado que ela precisava cortar, não da vida porque ela não está mais na vida, mas das emoções. Ela precisava deixar tudo que ela sofreu no passado para trás, por isso que ela não conseguia se doar. E aí esse cavaleiro olhando para trás, ele não está no movimento de um fluxo natural da vida que é olhando para frente. Ele está contra o cavalo, ele está olhando para o passado. E aí essa mulher estava olhando para ele, essa mulher se doando a ele, e aí você pode inverter os papéis, tá? E ele olhando para trás. Então como é que isso não ia vir abaixo? Ia vir abaixo. A espiritualidade está ali, justa. Às vezes a gente espera a justiça da vida dos homens e a justiça vem pela justiça divina, né? Pelos seus mentores que te guardam, que te protegem, né? Mas muito mais do que isso, quando a gente abraça essas duas energias, eu sei que eu posso carregar para as minhas relações meu coração de criança ingênuo, que se doa genuinamente, é verdadeiro. Só que eu não posso. E cadê minha parte desperta de que entendi a vida, de que eu aprendi nas relações anteriores? Então, por que eu não fiz isso? Por que eu deixei isso passar? Então, eu sou tudo. Eu sou tanto a criança quanto a raposa. Então, eu preciso colocar isso em prática nas minhas relações. Elas precisam ser equilibradas, né?
Então agora eu vou dar uma pausa aqui, vou escrever a carta e leio com vocês. A carta ficou assim. Eu fiquei escrevendo a carta e veio uma música do Elton John na minha cabeça e eu vou deixar aqui embaixo para vocês procurarem a tradução, tá? Eu sei do meu erro agora. Eu sei que o meu passado me assombrou de tal forma que fiquei só ali recebendo amor, afeto, sem doar nada. Parecia um vampiro. Eu sei, você não merecia. Você era meu tudo, meu lar, meu amor. Aquela pessoa que eu poderia contar. E o que eu trouxe para as nossas vidas, além de embaraço, dor, saudade, separação. Fui ingênuo deixando tudo nas suas mãos enquanto você se doava sem receber nada, meu amor. Eu quero te dar o meu colo. Você, essa pessoa tão especial, meu tesouro. Deixei você escapar por entre os dedos. Eu tinha tudo com você. Eu tinha tudo para te fazer feliz. E como fui, imaturo, imatura. Como me arrependo. Nosso potencial, tudo o que sonhávamos, nossas vidas, as nossas risadas, eu sinto falta dessa leveza, das nossas brincadeiras. Quero me comunicar com você, falar sobre isso tudo, conversar. Quero me doar como você fez. Quero olhar para frente junto com você, de mãos dadas. Sinto um desejo enorme por você, você sabe. Sinto que com você, esse desejo de construir ou reconstruir para quem for uma reconciliação, sei que você é o meu lar. Quero tirar todos os obstáculos do caminho. Quero cortar tudo que ainda me mantém separado de você. Quero abrir essa porta que se fechou entre nós e correr para os seus braços como aquele único colo que eu quero ter. Eu amo você. Então aqui me parece essa pessoa arrependida, porque sabe, né, que foi a pessoa responsável talvez por esse afastamento. Antes de terminar a leitura, eu vou trazer as letras para quem gosta de ouvir. Vou trazer um aconselhamento da espiritualidade e três recadinhos do coração dessa pessoa. Onde vou tirar aqui uma carta de conselho da espiritualidade. Essa leitura não vai ter parte 2, mas se alguém quiser gostar dela, ela faz parte da minha lista de leituras. Aqui saiu a carta da inspiração, como se nesse momento, né, a espiritualidade falasse com essas pessoas que ressoaram com essa história, para que elas não deixem de acreditar, né? Aqui a carta da estrela me lembra essa energia de desejos atendidos, de orações feitas na noite, sabe, quando está desesperado a gente reza olhando para o céu. Então aqui essas orações foram atendidas, essa pessoa está aqui, né, pedindo de olhos fechados. Então que você se sinta inspirado ou inspirada a continuar, a acreditar, a apostar no amor, entendendo que o amor nunca machuca. O que machuca são as feridas que cada um de nós traz para as relações. E aí, se for possível essa cura, se for possível esse estar junto de novo, se for possível restabelecer essa relação, reflita e pensa se no seu coração essa pessoa ainda mexe com você de alguma forma forte, né? Porque é como se nessa inspiração, nessa oração, você fosse ter respostas sobre, né, esse caminhar, essa vida dois com essa pessoa, se vale a pena, né? São questões muito pessoais e para algumas pessoas isso ressoa, para outras não. Então, pense na sua vida, né, se tem como você perdoar essa pessoa. Uma coisa que eu sempre penso dependendo do que aconteceu, quando a gente percebe que é só uma imaturidade do outro, se eu não permitir que o outro se desculpe, se reconstrua, a relação ela nunca é uma relação longa e duradoura, né? Ela termina porque todos nós temos questões, e aí algumas dessas nossas questões pode colocar em risco uma relação bacana, né? Então, se for possível perdoar essa pessoa, escute pelo menos o que essa pessoa tem a dizer, né? Para ver se vale a pena, se você pode perceber se essa pessoa mudou, tá? Aqui fala: sinto que nossa conexão é especial.
Nunca falei o quanto te amo. Se não me engano, essas 3 saíram na leitura que eu fiz do 11/11. Hoje eu só queria seu colo. Tava aqui na leitura, né, sobre esse colo. Então, aqui não parece que foi nada grave, que foi maturidade mesmo, que a pessoa tinha medo de se entregar, de se colocar vulnerável. Não parece que foi um machucado, né, grande, que às vezes coloca a relação toda a perder, mas que sim, talvez, dependendo do tempo que vocês estejam afastados, às vezes você conhece outra pessoa e não quer mais tentar, né? Vou embaralhar aqui as cartinhas e vou tirar aqui. Letra J, letra K, letra S e a última aqui, letra U. Que essa mensagem chegue ao coração de vocês, que de alguma forma traga esclarecimento para a jornada de cada um, mas que vocês possam refletir por meio das cartas se vale a pena, né, ouvir essa pessoa, se vale a pena dar uma chance para esse amor, porque aqui parece que tem amor, mas houve uma imaturidade dessa pessoa, tá bom? Deixo vocês aqui com um grande beijo, queridos, e até a próxima.